Bom, como é que vai, pessoal? Tudo bem? Passando aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre um indicador que eu utilizo bastante. Utilizo no meu dia a dia dos meus estudos, avaliando os papéis, procurando oportunidades. É uma das primeiras coisas que eu costumo observar no gráfico, né? Que é o OBV, o On Balance Volume. É um indicador, né? Vou até abrir o material aqui que eu tenho. O On Balance Volume é um dos indicadores mais usados no mundo e ele é indicado para quem opera no swing trade ou position trade. Por quê? Porque ele é capaz de antecipar alguns movimentos, tá certo? Claro que dentro dos indicadores eles nos ajudam indicando somente que alguma coisa vai acontecer graficamente. Então a gente toma a nossa decisão não antecipando o ABV. O ABV nos indica que alguma coisa vai acontecer. E a gente entra em ação assim que o que está dizendo no indicador se confirma no gráfico. Tá certo? Eu jamais posso me antecipar, graficamente falando, ao indicador. Porque a missão dos indicadores é indicar somente. Né? O nome já diz, é indicar. Então, o indicador está me indicando que algo vai acontecer. Está me dando um sinal de que algo vai acontecer. Se esse sinal acontecer, eu ajo, eu entro em ação. Se esse sinal que ele está me indicando não acontecer, eu não faço nada. Né? E ele tem como base o volume, mostrando se um ativo vai passar por um processo de acumulação ou distribuição. Ele mostra esses dois processos através das divergências, fazendo com que ele antecipe um futuro movimento do preço, ou seja, o volume ele antecede o preço. O diferencial desse indicador é que ele tem uma assertividade muito grande. Então, quando você entra, quando ele se confirma e você entra em ação, você consegue ter um resultado muito bom. Você consegue ter uma resposta muito boa, graficamente falando. Tá certo? Então, é o que nós vamos ver agora. Através das suas divergências, a gente entra em ação. Então, vocês já entenderam o básico, né, da teoria desse indicador, como que ele é utilizado, nós vamos ver agora. Né? Na teoria, a gente já viu como que ele é utilizado, e agora nós vamos ver na prática como que ele se aplica e como o trader ele utiliza para as suas tomadas de decisão. Tá certo? Então, ele é um indicador muito bom no sentido de antecipar movimentos, tá certo? Ele é um indicador muito bom para antecipar os movimentos. Então, o que a gente vê? O que a gente viu? Vamos dar uma analisada aqui. Tirar um pouquinho os estudos. Beleza? OBV. Então vamos lá. O papel ele vinha com uma tendência de alta, né, no ano de 2020, certo? Depois ele entrou no movimento de baixa. Médias estavam ascendentes, virou para tendência de baixas, ou seja, médias descendentes dentro desse canal aqui de baixa, certo? Aí. E depois o papel ele indicou reversão novamente para alta. O que ele fez aqui? Virou a tendência para alta novamente. E o que aconteceu com as médias?
médias ascendentes. Beleza. Então vamos dar uma olhada aqui o que aconteceu. Se nós tínhamos divergência nessa ação aqui. Nós tínhamos esse cenário aqui. Ó. Vamos analisar até março, mês de março desse ano. Tá? Então, o que nós tínhamos aqui? Nós tínhamos um canal de baixa, né? Nós tínhamos um canal de alta revertido em canal de baixa, tá certo? Então, o que o indicador me mostrou aqui? Me mostrou o seguinte, nós tínhamos um canal de baixa, correto? Topos e fundos descendentes, ok? Então, nós vamos olhar esse fundo aqui. Vamos olhar esse fundo aqui e esse fundo aqui. Para ficar mais claro, vou tirar esse canal e a gente vai mostrar somente o indicador e o gráfico. Tá? Fundo 1, fundo 2, descendente. Nesse fundo aqui, olha o que o ABV estava me mostrando. Vendo? Gráfico caindo, o ABV segurando. E aí eu comecei a ficar, e aí você já começa a ficar esperto. O que está me mostrando aqui? Uma divergência. Concorda? Uma divergência. O que está acontecendo no ABV não está acontecendo no gráfico. Então, vamos andar um pouquinho mais. Vamos avançar um pouquinho os dias. Vamos avançar um pouquinho os dias. Vamos avançar um pouquinho os dias. Vamos lá. O que o gráfico começou a fazer? Começou a fazer movimentos ascendentes, correto? O que aconteceu aqui? Bateu na 200, formou um fundo duplo. Lembra que eu te falei no começo do vídeo que o indicador ele apenas faz o quê? Ele nos indica que algo possa vir a acontecer, correto? Possa vir a acontecer. Eu não posso me antecipar graficamente, só porque o indicador está me dando um sinal. Até então aqui era a tendência de baixa e o indicador estava me mostrando que essa tendência não estava acontecendo nele, no indicador. Pois bem, o que a gente começou a observar? Eu tenho que deixar esse papel no radar para ver o que acontece graficamente que vai me confirmar o que o indicador está me dizendo. Então, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, nós tínhamos a média de 20 de 9 períodos descendentes, o indicador me mostrando divergência, tá certo? De baixa, né? Divergência de baixa, esse movimento de baixa aqui não estava acompanhando. E aí a pessoa, o que você faz? Você fica esperto graficamente no que pode acontecer. O que aconteceu aqui? Média de 200 períodos ascendentes, tá certo? E topos anteriores, certo? Ou seja, um topo aqui, um fundo aqui, ou seja, temos um suporte junto com a 200. O que aconteceu? O preço ele andou até a média de 20 períodos descendentes, respeitou.
caiu de novo. E o que ele se confirmou aqui? Se confirmou fundo 1 e fundo 2. Olha só, fundo 1 e fundo 2. O que quer dizer aqui? Fundo duplo, né? Opa, então peraí. Se o ABV está me dizendo que tem uma divergência de baixa, e eu fiquei esperto, percebi que o preço tentou perder 200, respeitou, subiu, respeitou a média de 20 períodos, caiu de novo, respeitou novamente a média de 200 e voltou a subir, eu tenho duas oportunidades aqui de entrada, tá certo? O que me ficou bem claro aqui? Um fundo duplo, fundo 1, fundo 2, beleza. E o que aconteceu aqui com esse candle aqui, ó? Aconteceu o seguinte, 9,1 de compra. De compra. 9,1 de compra, virou a média de 9 períodos para cima. Entrou volume. Opa, eu já tenho uma oportunidade de entrada. Qual é? Se eu já estou antecipando graficamente aqui um fundo duplo, e eu já tenho a divergência, o respeito na média de 200 e um volume comprador, eu tenho já uma entrada. Que qual seria? A superação da máxima desse candle é compra. E aí, isso acontecendo, eu teria a ativação do fundo duplo, que é a superação dessa máxima aqui. E o que aconteceu? Barra elefante, com volume também, rompendo a máxima aqui, o topinho do fundo duplo. Então, eu tenho uma outra entrada aqui. Entrada 2. Qual é a mais confiável? A entrada 2. Aqui na 1, por mais que eu tivesse um contexto gráfico, um indicador me dizendo que pode ser compra, uma figura gráfica de reversão, volume, média de 200 aqui apoiando, o preço ele podia muito bem vir aqui na média de 20 e voltar de novo. Mas se eu entrasse na entrada 1, eu entraria com base nessas análises. Nada me impede. Por quê? Porque eu vou ter o meu stop mais barato, né? O stop aqui ficaria aqui embaixo. Entrada na superação desse candle, stop aqui embaixo. Tá vendo? Trade ativado e foi embora. Andou. Ainda deu uma esfregada aqui no topinho desse candle aqui na média de 20 períodos e depois andou. Se eu entrei aqui nesse candle, na superação dessa máxima, eu peguei 13% de gain. Ou no final dessa barrona aqui, que a gente pode chamar de barra de exaustão, 9%. Se eu entrei na ativação da figura gráfica, eu peguei 5%. Bom demais, né? Se eu entrei na entrada 2, o meu stop ficaria no final aqui, ó, na mínima desse candle. Tá certo? Então vamos lá. Entrada 1, bem aqui. Stop 1. Beleza. Entrada 2.
certo? E stop 2, correto? Então, eu tenho essas duas possibilidades de entrada. Saída do trade. Se eu entrei nesse candle aqui na entrada 1, deixa eu só corrigir aqui. 9.1 de compra. Nesse candle. Entrada 1 aqui. O stop 2 aqui. Beleza. Se eu entrei no 9.1, meu stop ficou aqui. E o meu alvo é a projeção do fundo. Aí, meu alvo é a projeção do fundo da figura gráfica até o topo. Aqui. Então, eu tive um gain de 6,87%. Poderia ter saído aqui nessa barra de exaustão também, 5%. Se eu entrei e defini um alvo pelo candle, eu também posso projetar esse candle da entrada. Ó. Aí eu teria saído aqui em cima. Ou aqui na confirmação na confirmação do fundo duplo, que aí ficaria 5%, ou eu sairia no segundo alvo, 8%. Se eu entrei na superação da figura gráfica, eu posso projetar esse candle aqui. Ó. E aí daria, no primeiro alvo, 4%, no segundo alvo, 6%. Então, você tem diversas oportunidades. Ah, formou 9.1, eu perdi a entrada aqui embaixo. Beleza, se confirmar a figura gráfica, você entra na superação do candle que vai confirmar a formação da figura. E aí você sai lá, bota o dinheiro no bolso, o preço depois caiu até a 200 de novo, depois voltou a subir. Mas o que eu tive aqui? Eu tive o OBV me indicando que alguma coisa poderia acontecer. Só que eu precisava que graficamente eu tivesse algo me dizendo assim, vai acontecer realmente. Tá certo? Então tive essa vasta opção de entradas aqui, ó, de trade. Correto? Mas é a união, mas é isso que você tem que observar, é a união do indicador com o gráfico. Você jamais pode querer adivinhar uma compra só porque o indicador está te dizendo que alguma coisa está errada. Ele só está te falando que alguma coisa pode acontecer. Mas você só vai entrar no trade, só vai pensar em trade se graficamente ele estiver te dizendo também que vai acontecer alguma coisa. E essa coisa precisa estar dentro do seu operacional. Se você é um cara que opera figura gráfica, se você é um cara que opera setup 9.1, beleza, tá no trade. Se você é um cara que só opera pivô, tá no trade, porque toda figura gráfica é um pivô. Concorda comigo? Um fundo duplo é um pivô de alta, meu amigo. Aqui, ó, é um pivô de alta. A cabeça do pivô tá aqui, atingiu o alvo. Se eu descer o gráfico aqui, ó, tudo bem que fez uma correção complexa, mas atingiu todos os alvos de FIBO. Não sei se o último alvo foi atingido, não foi. Demorou muito para ir, mas nós tivemos aqui, ó,
Se você operou só pivô, você saiu com mais de 10% de gain. Então, é uma união de fatores. É uma união de fatores dizendo que você, te autorizando a fazer o trade. Tá certo? Te autorizando a fazer o trade. E é aí que você, com base graficamente, entra em ação. Você jamais pode entrar em ação se só o indicador estiver te mostrando alguma coisa. Você precisa enxergar alguma coisa no gráfico para aí sim você entrar no trade. Para aí sim você entrar em ação. Tá certo? Vamos olhar aqui se nós tivemos nessa ação mais algum indicador, mais alguma divergência, alguma coisa desse tipo. Vamos olhar aqui. Vamos lá. O que nós tivemos aqui? O que nós tínhamos aqui? Olha o que nós tínhamos aqui, ó. Nós tínhamos um canal de baixa, tá certo? E aqui embaixo nós tínhamos o quê? Um canal de alta. Repara bem, esse topo está descendendo, né? Os candles estão caindo. E a partir desse topo, os candles estão subindo. Os candles aqui, ó, em direção à linha de retorno. Esse fundo aqui está maior que esse no indicador. Tá vendo? Esse fundo aqui está mais alto do que esse fundo aqui no ABV. Interessante, né? Interessante. Então, o que eu precisava fazer? Observar. Precisava observar, ficar atento, que alguma coisa podia acontecer ali. Alguma coisa podia acontecer. Tá certo? Então, vamos ver o que aconteceu. Vamos ver o que aconteceu. Ó. Nós tivemos o preço, as médias ascendentes, preço corrigindo e o OBV ascendente. Beleza. O OBV está subindo, eu tenho que ficar esperto no que o gráfico vai me dizer aqui. O que esse gráfico vai me dizer. Tá certo? Então, vamos ver. O que aconteceu aqui? Retorno à média de 50 períodos. Né? Candle com volume, indicando qual padrão aqui de candle aqui. Que padrão é esse aqui de candle? Padrão é esse aqui de candle.
Aqui, no texto que dizia. Padrão de candle, que é o Harami de alta, né? Harami de alta é esse candlezinho aqui, ó. Candle negativo, sem volume, ou seja, esse processo corretivo aqui estava caindo sem força, ó, candles abaixo da média, e aí surgiu esse candle positivo com crescimento de volume. No outro dia, o preço veio aqui, encostou e foi embora. 9% de alta. Então, qual seria o trade? Eu posso projetar o candle, o Harami. Ó, o Harami. Na superação do candle, eu posso sair no alvo de 100%, 3%, ou no alvo de 200%, 261%, com 5%. Eu posso fazer isso. Projetar o Harami de alta. Tá vendo como é que o indicador mostra pra gente que alguma coisa pode estar acontecendo? Vamos ver aqui de novo. Olha como é que, se você só operar isso, a quantidade de oportunidade você tem. Olha a quantidade de oportunidades que você tem. Não é interessante? Vê se não vale a pena. Vê se não vale a pena você operar só isso. Tá certo? Vamos dar uma olhada em alguma outra oportunidade aqui. Vamos ver se a gente acha alguma divergência em alguma outra opção para a gente ver se tem alguma divergência em OBV para a gente entrar em ação, certo? Vamos dar uma olhada. Soja 3. Se a gente tem alguma coisa mostrando para a gente aqui. Soja 3 não. MGLU. Vamos procurar em Magazine Luiza. Se a gente tem alguma coisa aqui de OBV. Quem sabe faz ao vivo, meu amigo. Quem sabe faz ao vivo. Vamos procurar. Vamos procurar. Olha aqui. Vamos procurar aqui. Dá uma olhada nesses topos. Topo 1. Topo 1. Tá certo? Topo 1. Topo 2. Tá certo? E vamos dar uma olhada no OBV. Topo 1. Topo 2. Tá tendo divergência, não tá? Vê se a divergência é nítida ou não é nítida. Vê se a divergência é nítida ou não é nítida. Tá esfregando na tua cara ou não tá esfregando na tua cara?
que nós tivemos aqui? Movimento de alta. Olha o movimento de alta. Média de 20 períodos, amarela subindo, de 9 períodos subindo, média de 50 períodos subindo, média de 200 períodos subindo, 400 períodos subindo. Todo mundo subindo. Só que já estava subindo há muito tempo. Subindo há muito tempo. Então, o que aconteceu aqui? Topo 1, topo 2. Você olhou no OBV e não está fazendo o mesmo movimento dos topos, né? O topo 1 está mais alto do que o topo 2, enquanto no gráfico o topo 1 está mais baixo do que o topo 2. Então, o que no mínimo eu preciso fazer? Ficar esperto. Preciso ficar atento. E o que nós tivemos aqui? Ó? O que nós tivemos aqui? Olha a união de fatores. União de fatores. Ó. O que nós tivemos aqui? Esses dois candles aqui. Vou botar aqui do lado. Engolfo de baixa. É ou não é um engolfo de baixa? É ou não é um engolfo de baixa? Então, tem volume? Teve volume, ó. Será que teve volume? Então, o que eu fiz? Eu não entrei, não fiz nada aqui. Enquanto isso aqui acontecia, eu não fiz nada. Eu esperei. O grande problema do trader é que ele cria expectativa e sai fazendo trade antes da coisa acontecer. Tá certo? Então, nesse dia aqui, o que você ficou fazendo? Aqui, ó. Você não fez nada além de ficar observando. Ó. Fez nada além de ficar observando. Certo? Vamos supor que daqui em diante não era dia. E eu estava vendo uma divergência aqui. No mínimo, o que eu fiz? O que a pessoa faz? O que o trader faz? Ele bota essa ação no radar dele. Para ver o que está acontecendo. Então, o que ele teve aqui? Divergência de alta no ABV e engolfo de baixa do gráfico. O gráfico me dizendo que existe perda de força compradora, sinalizando uma reversão de tendência. Então, o que eu tinha que fazer no dia seguinte? Na perda da mínima desse candle aqui, é venda. E olha lá o que aconteceu. O preço ele tentou andar, subiu, ó, depois caiu. Aí quando caiu, deixou um candle de venda. E o que eu tenho aqui também? Tem um topo duplo que eu não tenho. Topo duplo. O que acontece? Configura a gráfica. Eu não preciso ter um topo do ladinho do outro. Não preciso ter um topo do ladinho do outro. Eu preciso que aconteçam dois topos. E que isso seja bem visto no gráfico e também no indicador. Padrão de candle, engolfo de baixa. Depois, olha esse candle aqui. Esse candle não te fala nada. Esse candle aqui, ó, esse cara aqui, ó, não vai te falar nada. Simplesmente você vai bater o olho nele e vai deixar passar. Esse outro candle aqui, ó, não vai te falar nada. Os candles às vezes mostram pra gente e a gente não observa. Então eu tive duas oportunidades aqui de trade. Houveram duas oportunidades de trade, né?
Eu poderia projetar o engolfo de baixa, ó, projetar o engolfo de baixa e sair em algum desses alvos. Se eu sair no alvo 1, eu saí com 4%. Se eu sair no alvo 2, eu saí com 7%. Se eu sair no alvo 3, eu saí com 11%. Eu poderia projetar esse candle aqui também. Será que teve volume esse candle? Monstro, volume monstro. Poderia projetar também esse candle. Aqui, ó. E aí as saídas seria saída 1, 5%, saída 2, 8%. Não teve saída 3. Beleza? Duas oportunidades de trade. O que eu poderia fazer mais também aqui? Aqui, ó. Topo duplo. Mínima da figura gráfica. Entrada. 5%. Na figura gráfica. Não andou muito, mas andou. Ainda fez o pullback aqui nessa região, ó. Já fez o pullback aqui para voltar a cair. Vocês entendem que a importância do indicador, juntando com análise gráfica, a diferença que faz? Não adianta você ter só o indicador, se basear só no indicador, sem você ter um motivo no gráfico para você poder entrar em ação. Você precisa do motivo. Porque o gráfico ele vai te confirmar o que o indicador está te mostrando. É o gráfico que te confirma, para depois você entrar em ação. O trader ele só reage. A gente não adivinha. A gente não adivinha nada. A gente reage ao que o gráfico está mostrando para a gente. Tá certo? Vamos limpar aqui os estudos. Beleza. Vamos falar de outra coisa aqui. Uma outra ação. Vamos ver se a gente encontra alguma outra ação com o ABV. Deixa eu tentar lembrar. Tube 4. Tem nada. BBDC. Nada. Banco do Brasil. Nada. Tem Tem um exemplo que é muito bom, cara. Que eu gosto muito de usar em lateralizações, power breakout, essas coisas. Só que eu não estou conseguindo encontrar aqui. Deixa eu pensar. Mas ficou claro como é que se aplica a OBV graficamente? Não adianta nada eu ter um puta de um sinal no OBV me dizendo divergência se no gráfico não aconteceu nada. Se no gráfico não acontecer nada. Entendeu? Eu preciso que o gráfico me fale para eu poder entrar em ação. Tá certo? Para eu poder entrar em ação. Se não, meu amigo, a gente não faz nada. Aqui, olha só. O ABV também faz isso. Dentro dessa região aqui, o que nós tínhamos? Uma tendência de baixa, topo, fundo,
Tá certo? Ó, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, até que a tendência ela começou a lateralizar. Concorda comigo? Começou a lateralizar. Nós vínhamos de uma tendência de baixa, médias descendentes, até que o preço ele começou a lateralizar. Como que eu observei a lateralização desse preço? Pela média. Média móvel. Ó. Preços oscilando nessa região aqui, eu começo a ficar atento. Que alguma coisa vai acontecer. Preço trabalhando dentro de uma região muito pequena, 6%, muito curta, médias emboladas. Eu começo a deixar no meu radar. Duas coisas podem acontecer. Romper para baixo e continuar essa tendência de baixa, ou romper para cima e reverter a tendência. Então, o que o ABV estava me mostrando? O que o ABV estava me mostrando? Está me mostrando o seguinte, ó. Fundos levemente descendentes. Topos levemente descendentes. E o que o queridão estava mostrando aqui pra gente? Topos ascendentes, fundos ascendentes, fundo descendente, fundo ascendente, topo descendente, topos ascendentes. No mínimo, eu tinha que ficar esperto. No mínimo, eu tinha que ficar esperto para quê? Para o rompimento dessa região aqui. Tá certo? Eu precisava de quê? De um rompimento. Precisava de um rompimento. Até que ele veio. Não adianta. Quem apostou no rompimento aqui nesse candle passou calor. Porque bateu na linha e voltou a cair, fechou. Então, o que você tem que fazer, trader? Você tem que esperar o rompimento. E esse rompimento precisa de volume. Não sei se tem volume, vamos olhar. Aqui. Rompimento com volume. Rompimento com volume. Quanto mais tempo o preço ele ficar oscilando nessa região aqui, entre as médias emboladas, melhor vai ser o movimento de rompimento. Anota isso aí. Quanto mais tempo o preço oscilar nessa lateralização, nesse caixote, com as médias emboladas, quanto mais tempo isso acontecer, melhor vai ser o rompimento. Melhor vai ser o rompimento. Tá certo? Então, o que aconteceu? Rompeu. Rompeu. Com volume. Então, o que eu vou fazer? Na superação desse candle, eu entro comprado. Na superação desse candle, eu entro comprado com o stop. Eu tenho a opção de stop na mínima desse candle, que eu acho mais interessante, porque eu acho que num cenário desse aqui, um falso rompimento, é melhor você ter um stop curto, tá certo? Então, ou você aguardar um pullback para depois fazer a entrada, que seria a entrada na superação desse candle aqui. Então, quais são as entradas aqui? Entrada 1, tá certo? E entrada 2, com os tops
aqui. Stop 1 e 2. Vou botar os dois aqui, tá bom? Aí que belezura. Vamos ver quanto que deu. O alvo, você pode fazer o seguinte. O range, o alvo, ele pode ser o tamanho da altura, né? Da lateralização, ou seja, aqui em cima. A amplitude, né, da lateralização, que aqui daria 6% e meio. Você também tem a opção de projetar o candle que rompeu. E aí você teria 5% e meio. Você teria topos anteriores. Ó, 9% e meio. Ou 15%, fundo anterior. Aqui, ó, fundo anterior, ó. Fundo anterior. Chegou nessa região, preço sentiu, voltou a cair. Então você tinha essas opções de trade, tá certo? 10%, 16%, média de longo período, 11%. Você poderia fazer uma parcial ou sair do trade. O fato é que você jamais, vai ser muito difícil de você conseguir pegar o movimento todo que o preço der, né? Fizer, né? Como nós tivemos uma lateralização aqui, essas médias de longo período, ela meio que perde a sua força, porque aqui houve uma acumulação muito grande, né? Houve um processo de acumulação aqui. E rompeu. Se esse processo aqui de lateralização estivesse aqui em cima, seria um processo de distribuição. E perdesse para baixo, seria a distribuição. Como está no fundo e rompeu para cima, é a acumulação, beleza? Então, você tem diversos cenários aqui. O importante é que você tinha o quê? Antes disso aqui tudo acontecer, do rompimento acontecer. Você tinha divergência. A divergência te trouxe a ação, a oportunidade para perto. Fez com que você observasse, deixasse a ação no teu radar para quando graficamente ela te desse o sinal, você agir. Para isso que serve o indicador. E o OBV ele é muito bom para isso. Ele é muito bom para isso. Beleza? Espero que você tenha anotado isso daí. Assista às aulas quantas vezes você quiser. É muito importante, é muito eficiente esse indicador, muito eficiente. Basta você ter paciência e esperar o sinal graficamente para você poder entrar em ação. Tem gente que só opera fazendo isso. Faz o catacata em 200 ações, procurando divergências, tá certo? Respeitando o gerenciamento de risco, nada adianta eu ter um trade, um possível trade onde a minha chance de perda é maior do que minha chance de ganho, ou que minha chance de ganho seja igual à minha chance de perda. Sua chance de ganho tem que ser sempre maior do que tua chance de perda. Senão você nunca vai ter vantagem. Nunca vai ter vantagem, tá certo? Leva isso daí para sua vida. Anote essas observações, essas dicas, são muito importantes. Beleza? Dá uma curtida no vídeo. Segue lá o meu canal, marca o sininho para você ser o primeiro a receber aí a notificação das aulas que a gente está subindo. E faça bom proveito delas, né? Compartilha, manda para quem você vê que está querendo aprender sobre indicadores, quem está querendo dar uma refinada no operacional, ou até mesmo dar uma revisada no conceito do indicador, na utilização do indicador. Eu uso assim, é muito eficiente e vale muito a pena dominar esse indicador, porque ele dá muito resultado. Tá bom? Então vai lá, compartilha, curte o trade, curte o vídeo, desculpa, e vamos para cima aí. Um abraço, obrigado, valeu.